Olá pessoal, Prof. Mari, continuamos o estudo da matemática, relembrando tudo aquilo que a gente estudou no nosso livro do primeiro bimestre. Nessa aula a gente vai estar lá nas páginas 77 a 101 do livro, se você quiser acompanhar, abra lá o seu livro. E nós vamos relembrar sobre os sistemas de numeração e composição, decomposição e escrita por extenso, que são muito importantes para que a gente possa entender bem e relembrar, né, esse assunto que nós já vimos. Muito bem, nós começamos falando dos números romanos. Os números romanos, eles são compostos por 7 símbolos, que são letras aqui, né, nesse caso. Olha lá, I, que representa 1, o V, o 5, X, que representa 10, L vai representar o 50, o C, o número 100, letra D, 500 e M, 1000. Bom, os números romanos, eles são compostos por esses símbolos, lembrando que eles são posicionais, então dependendo da maneira em que eu posiciono os símbolos, muda o valor daquele número, né? Então, se eu colocar IV, é diferente de colocar VI, tá legal? Quais são essas regras, então? Bom, primeiro, que os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes. Ah, professora, mas e o V? Eu não posso repetir 2 vezes para representar 10? Não, porque se a gente voltar aqui, gente, ó, eu já tenho o símbolo para o 10, então não faz sentido eu escrever VV. Assim como também não faz sentido eu escrever DD, porque eu já tenho o símbolo para o M, para o 1000, que é o M. Então, por isso que em alguns símbolos a gente não pode repetir mais de uma vez, né? No caso do V, no caso do L, do D, tá legal? Então tem esse detalhe. Por isso, este símbolo, sim, eu posso repetir até 3 vezes, tá legal? Aí, 2 regras importantes. Quando eu coloco o símbolo de menor valor depois, ou seja, à direita de símbolos de maior valor, eles são somados. Como assim, professora, são somados? Então vamos lá, olha só. Se você colocar, por exemplo, vou colocar aqui, VI, que foi o exemplo que eu dei, eu estou colocando um símbolo de menor valor. O I aqui vale 1, lembra? E o V vale 5. Então eu estou colocando o símbolo de menor valor à direita, ou seja, depois do símbolo de maior valor. E aí a gente faz assim, o V vale quanto? 5. E o I vale quanto? 1. Eu faço uma adição, ó, eles são somados. 5 mais 1, que dá 6. Tem outros exemplos, né? Por exemplo, quando eu coloco XI, que é 11, então eu coloco o X primeiro, que vale 10, depois do X eu coloco o I, e aí eu somo os dois. 10 mais 1, 11. Legal? Muito bem. Quando colocamos os símbolos de menor valor à esquerda de símbolos de maior valor, então eles são subtraídos. Vou dar um exemplo aqui, vou colocar IX. IX, bom, lembra que eles são agora subtraídos. O de menor valor está antes do de maior valor. Então, quanto eu tenho aqui? 10 menos 1, então eu vou ter aqui 9. É o mesmo caso quando a gente vai escrever, por exemplo, o número 40. Para a gente escrever o número 40, a gente tem que colocar XL. Coloquei um símbolo de menor valor antes, coloquei o 10 antes do 50, então eu vou subtrair 10 do 50. Então vai ficar 50 menos 10, 40. Legal? Muito bem. Então, não podemos esquecer estes detalhes importantes aí na numeração romana. Então, a gente pode dizer que esse é um sistema de numeração posicional. A posição importa para resolvermos aqui. Aí a gente vai ver também sobre os números indo-arábicos, mas lá no livro de vocês falava sobre os números egípcios. A professora não vai relembrar os números egípcios? Dessa vez a gente não vai relembrar, por conta do seguinte: nós temos no nosso dia a dia, é claro, o nosso sistema de numeração, que nós usamos, né, com muita frequência, e os números romanos, que nós vemos em algumas situações. Agora, os números egípcios a gente não vê muito, é só para que vocês saibam, né, que eles existem. Então, os números egípcios nós não vamos relembrar.
Não se preocupem, não vai cair na prova esses números, hein, gente? Podem ficar tranquilos, tá legal? Muito bem. Continuando lá, aqui a gente colocou alguns exemplos para vocês de números romanos, tá? A imagem não tá tão perfeita assim, mas dá para dar uma olhada geral aí e ver. Por exemplo, ó, 300, eu vou usar 3 letras C. 400, olha como é que eu escrevo 400, eu coloco C antes do D, então eu estou fazendo 500 menos 100, que dá 400, tá legal? Então, não esqueçam que os símbolos romanos, então, têm essa característica, né? Ó, posso repetir no máximo 3 vezes, ó, o 30, o 40 eu já não posso colocar 4x, eu tenho que colocar x e l, subtraindo do 50 o 10, legal? Muito bem. E o nosso sistema de numeração, aquele que nós usamos com frequência, os números que a gente está habituado, que nós usamos para contar as coisas, dar código para as coisas, medir as coisas. Então lá, ó, 0, 1, 2, 3, nós usamos 10 símbolos diferentes. E esse sistema de numeração deu tão certo que foi inventado lá pelos hindus, aprimorado pelos árabes, divulgado pelos árabes, que a gente usa ele até hoje. Então, é realmente algo que revolucionou, né, a invenção desses números, né, desse sistema de numeração. Inclusive, porque agora a gente tem um símbolo que representa, que é o zero, né, que representa a ausência de quantidades, que os outros sistemas de numeração não tinham, né? Então, a gente chama como indo-arábico, por aquele motivo que eu falei para vocês, foi inventado pelos hindus. Os árabes, eles aprimoraram e divulgaram para o resto do mundo esse sistema de numeração. E ele é posicional, então a posição importa. É diferente, né, da gente escrever, por exemplo, 31 e escrever o número 13, é muito diferente. Então, por isso nós dizemos que ele é posicional, assim como os algarismos romanos também são posicionais. Mudou a ordem dos números, muda o valor deles, tá? Muito bem. Vamos lá. E a composição e decomposição dos números? Bom, em se tratando dos nossos números, do nosso sistema de numeração, a gente precisa entender que quando a gente tem, por exemplo, o número 841, a gente pode escrever ele dessa maneira ou a gente pode fazer a decomposição. Porque no nosso sistema de numeração, a gente tem lá separadinho, num quadro posicional, lembra? Centena, dezena, unidade. E aí a gente tem classes e ordens, e a gente vai rever isso ao longo dessas aulas, tá, gente? Mas, ó, para eu fazer a composição desse número, então o que aparece aqui, ó? 800, ou 8 centenas, 40, ou 4 dezenas, e uma unidade. Somando tudo isso, a gente vai ter lá o número 841. 2.000 mais 600 mais 8. Fazendo a composição de tudo isso, 2.608. Ó, o próximo aqui. Agora eu tenho o número já formado e eu vou fazer a decomposição desse número. Então vai ser 1.000 mais 500 mais 20 mais 3. E da mesma forma o 7.034 aqui que nós fizemos a decomposição. Ah, professora, mas aqui não tem a centena é 0. Então nós não indicamos nada na centena aqui. Tá legal? Muito bem. Vamos lá. E a escrita por extenso? A escrita por extenso, olha lá, nós não podemos escrever errado os números, tá, gente? Então, o português aqui é muito importante. Olha lá, 639, 784, 2.346, 5.074. Temos que cuidar na forma correta de escrita dos números, tá legal? Muito bem. Então, gente, agradeço por me acompanharem mais essa aula e bons estudos!